Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Senhor.
Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de segunda-feira, hoje 22 de novembro, dia do músico e dia da música. E eu espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado pelo conjunto coral Saracallen, que durante o nosso jubileu de ouro celebrou o 41º aniversário de ministério de adoração, de louvor na casa do Senhor. Louvamos a Deus por hinos tão belos como esse que acabamos de ouvir. Estaremos dentro de instantes ouvindo o pastor Wilson Porte trazendo a segunda parte desta mensagem que ele nos trouxe na última sexta-feira. E quero mais uma vez lembrar aos nossos irmãos e amigos telespectadores, internautas, que o conjunto coral, juntamente com o grupo de irmãos da Igreja do Calvário, já estamos nos preparando para o musical natalino, que será realizado no dia 25 de dezembro. Lembrando que o musical natalino faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Então, você de antemão se prepare já para a celebração do musical natalino no dia 25 de dezembro, se Deus assim nos permitir. Sem perda de tempo, fiquemos agora com o pastor Wilson Porte. Tu és Cefas. Mas um outro nome que Jesus deu para Simão foi Pedro. Nós o conhecemos mais como Pedro, mas o nome dele não era Pedro. Pedro foi um apelido que Jesus deu a ele, Petros, pedra. Mas o nome dele não era Pedro, não era Cefas, era Simão. E é interessante que após Jesus ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus não o chama de Cefas nem de Pedro, mas o chama pelo seu nome de nascimento, pelo seu nome de batismo, pelo nome que ele possuía quando ele ainda era cego para a verdade, quando ele ainda estava distante da verdade, quando ele ainda estava distante de Deus. Jesus o chama pelo nome de alguém que ainda vivia nas trevas. Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas. O nome que ele tinha que se lembrar, quando você tinha esse nome e era chamado por esse nome, você vivia apenas nas trevas, antes de ter sido chamado por mim e ter o seu nome mudado para Cefas, para Pedro. E mais, Simão, não foi carne e sangue que revelaram isso para você. Não foi você que chegou ao conhecimento dessa verdade, porque você é mais inteligente do que as pessoas aqui em Cesareia. Você não chegou ao conhecimento dessa verdade, porque você é mais especial, ou mais inteligente, ou mais potente, ou mais capaz intelectualmente, do que as pessoas que me acham como João Batista, como Elias, como Jeremias, ou como um dos profetas. Você não é mais do que os outros. Se você é salvo, se você confessa o que confessa para a glória de Deus, é porque Deus, o meu Pai, revelou isso a você. Não é para a tua glória, é para a glória do meu Pai. Irmãos, isso acontece ao longo das Escrituras. Em Mateus 11, 27, nós lemos: tudo me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Escute, ninguém conhece o Pai a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Você e eu não conheceremos o Pai se o Filho não quiser revelá-lo a nós. Eu posso conhecer o Pai se eu quiser? Eu posso abrir a Bíblia hoje e dizer: hoje eu vou me converter, hoje eu vou mudar de vida, hoje eu vou sair das drogas, hoje eu vou sair da prostituição, hoje eu vou sair da mentira, hoje eu vou parar de tratar minha família de um modo errado. Eu posso tomar uma decisão? Não! Eu não mudo a minha vida, eu não converto o meu coração, eu não tomo uma decisão, é Deus quem toma por mim, é Ele quem me converte, é Ele quem me resgata, é Ele quem me ama, é Ele quem me atrai à cruz do seu Filho.
É por isso que ele diz: ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Se você conhece o Pai, é porque o Filho um dia quis revelar o Pai para você. E mais, ele diz lá em João 6,44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim. Você faz parte desse ninguém aqui. Ninguém pode vir a mim, Jesus está falando, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Se você veio a Jesus um dia, é porque o Pai te trouxe a Jesus. Sabe aquela canção que nós cantamos? Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus, como é que é? Tocou, livrou-me da escuridão, não é isso? Ele nos tocou, Ele nos convenceu, Ele nos fez olhar para a face do Filho de Deus, por meio da obra do Espírito Santo. É por isso que todos nós só cremos porque o Pai nos mostrou o Filho. Nós somos um presente do Pai para o Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você foi ao Filho, é porque o Pai te trouxe a Ele. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai. O meu Pai revelou isso a você. Como um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso Pai abriu os nossos olhos para que nós conhecêssemos essas verdades que nós estamos cantando hoje à noite e lendo hoje à noite. Nós não seríamos capazes, nós ainda estaríamos perdidos. E o verso 18 continua dizendo: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem muitas interpretações aqui sobre essa passagem, e a mais provável, apesar de alguns abusos que algumas igrejas fazem, como por exemplo a própria Igreja Católica Apostólica Romana às vezes faz, a afirmação que eles fazem provavelmente esteja certa nesse texto, quando dizem que, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro é a pedra, mas entenda que ele não é a pedra fundamental, como querem os queridos católicos romanos, mas ele é, como Paulo escreveu, parte daquele fundamento dos... Igreja edificada sobre o fundamento dos... Está no singular ou no plural? Está no plural, fundamento dos apóstolos. E é interessante que o próprio Pedro, quando fala sobre essa fundação, sobre esta pedra fundamental, sobre a qual a sua igreja está edificada, ele escreve o seguinte: deixe um dedinho sua Bíblia aberta, lá em Mateus 16, e vá comigo para 1 Pedro 2, 4, por gentileza. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, 1 Pedro 2, 4, chegando-se a ele, Pedro está dizendo, ele, Jesus aqui, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Então note, primeiro no versículo 4 ele está dizendo que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos judeus, a pedra que vive, mas para com os santos ela é a pedra eleita e preciosa. E aí ele fala que em cima dessa pedra, no versículo 5 ele diz, vocês também são pedras que vivem. E aí no versículo 6 ele diz, pois isso
está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, nós que não fomos destinados para a desobediência, somos como que os versículos 5, pedras que vivem. Somos rochas vivas, pequenos blocos que são colocados neste edifício que está sendo edificado para a glória de Deus. Nós somos pequenas pedras vivas e somos edificados sobre a rocha. O edifício não está pronto ainda, mas o Espírito já mora nesse lugar. E quando esse edifício estiver pronto, então o Senhor Jesus volta para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Jesus diz que edificará a sua igreja. Portanto, ele é tanto a rocha, como Pedro diz aqui, como o edificador. E fica mais evidente ainda de que Pedro é o representante quando Paulo fala do fundamento dos apóstolos lá em Efésios 2:20. Lá em Efésios 2:20 ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Logo, a pedra da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Fundamento é Cristo. Sobre este fundamento está o fundamento dos apóstolos, que são as Escrituras, a palavra de Deus. E sobre esse fundamento dos apóstolos está a nossa vida, cada um de nós. E é interessante que basta nós lembrarmos que Pedro não foi uma pedra. Eu verei isto amanhã de manhã com vocês, quando lerei o texto seguinte a essa passagem, quando após ter chamado Pedro de pedra preciosa, ele chama Pedro de Satanás. Pedro deixa de ser rocha e vira muro. Pedro deixa de ser fundamento e vira bloqueio, querendo impedir Jesus de ir para a cruz. É o que está logo em seguida nesse texto, quando Jesus disse que estava indo para Jerusalém para ir para morrer na cruz, e Pedro diz: longe do Senhor morrer na cruz, não faça isso. E Jesus chama Pedro de Satanás. O texto termina dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E, irmãos, por mais que elas tentem, por mais que nós estejamos a assistir a séculos, a milênios, nós podemos dizer, as portas do inferno tentando prevalecer sobre o povo de Deus, especialmente nos anos em que nós estamos vivendo, especialmente nesses últimos anos em que estamos a viver, as portas do inferno prevalecer contra aquilo que pregamos, contra aquilo que acreditamos, contra aquilo que ensinamos às nossas crianças. A igreja não será destruída. As portas do inferno, a palavra inferno aqui usada por Jesus literalmente é Sheol, as portas do Sheol, e Sheol no Antigo Testamento é morte. Logo Jesus está dizendo: as portas da morte não vão prevalecer contra a igreja. Literalmente Jesus está dizendo: a igreja não vai morrer. A igreja não vai morrer. Sabe por quê? Porque ela tem uma cabeça, e essa cabeça é imortal. Satanás pode acertar no pé, Satanás pode acertar no braço, Satanás pode acertar no dedão, Satanás pode acertar em qualquer lugar do corpo, mas ele não mata o corpo, porque a cabeça é imortal. Ele não mata a cabeça, porque essa cabeça e essa igreja já o pisou, conforme Paulo escreveu em suas epístolas. E no versículo 19 ele diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uma metáfora, mais uma vez, para mostrar como os apóstolos foram fundamentais no início da igreja. Os apóstolos são aqueles que abrem as portas e trancam as portas, no sentido de que são eles que abrem o reino para quem compartilhar a mesma confissão que Pedro compartilhou. Se você confessa o que Pedro confessou, se você crê no que Pedro creu,
então você tem as portas dos céus, do reino, abertas para você. Mas se você exclui do seu coração a crença de que só Jesus é o Senhor, se você tem mais senhores, ou senhoras, ou deuses, ou deusas, isso significa que você está excluído deste reino. E este poder, o fundamento dos apóstolos, está hoje escrito na palavra de Deus, nas Escrituras, que hoje são as chaves da autoridade de Cristo na igreja através do poder do Espírito Santo. E esse poder das chaves é mais trabalhado por Jesus lá em Mateus 18, quando ele diz que em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E o texto dessa noite termina com o versículo 20, dizendo lá em Mateus 16, então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Interessante isso, né? Jesus só ordenou isso aos discípulos, porque tornar isso cada vez mais audível, mais conhecido das pessoas, faria com que a sua morte se aproximasse cada vez mais rapidamente. Quando ele tornou conhecido publicamente a sua messianidade, que ele era o Messias, não durou uma semana a sua morte. Por isso ele pedia o tempo todo, olha, não revelem que eu sou o Messias ainda, o tempo ainda não havia chegado. Quando chegasse, isso seria dito às claras, a fim de que a própria declaração diante do sumo sacerdote, não é, sobre ele ser o Filho de Deus, pudesse levá-lo à condenação final. Irmãos, eu quero encerrar levantando aqui algumas aplicações e pensando em algumas lições aqui com vocês. A primeira delas é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E mais uma vez, não diga que Jesus é tudo, porque dizer que Ele é tudo significa que você não sabe nada sobre Ele. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra, Ele é o Cordeiro, ao mesmo tempo que Ele é o leão, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, o Emanuel, o Consolador, o nosso Rei, o nosso Libertador, a nossa rocha forte, o nosso castelo forte. Quem é Jesus para você? O seu amigo, o amigo mais chegado que um irmão, o amado de sua alma, aquele em quem você tem depositado o seu coração diariamente. Quem você diz que Ele é? Qual é o lugar do fundamento dos apóstolos na sua vida? Porque para que nós saibamos quem Jesus é importante que nós tenhamos também por certo a presença do fundamento dos apóstolos em nossa vida. Qual o lugar da Bíblia, da palavra de Deus em sua vida? É sobre esta rocha que a sua vida está edificada? É sobre ela que você busca edificar a sua vida todos os dias? Porque se for sobre esta rocha que a sua vida está edificada, então você sabe quem é Jesus. Quando, por exemplo, um filho chegar para você e falar: pai, quem é Jesus? Quando a sua netinha chegar para você e falar: vô, quem é Jesus? Quando o seu neto chegar para você e fizer essa pergunta? Quando o seu sobrinho chegar para você: tio, quem é Jesus? Quando o seu avô chegar para você, neto, quando o teu avô falar para você: meu neto, quem é você, Jesus, para você que está indo na igreja? O que vocês dirão? Como nós anunciaremos? Como nós o apresentaremos? Será que com brilho no olho, falando com tanto amor e carinho? Ou simplesmente diremos: não sei, Jesus é tudo. Cuidado, vá para as Escrituras, conheça na palavra aquele que é muito mais do que tudo, aquele que é íntimo e pessoal para nós. Se é sobre a palavra dele que a tua vida está edificada, se é sobre a palavra dele que você tem buscado construir a sua família, saiba que você está protegido
por Ele, pela igreja dEle, pela palavra dEle, e saiba que a sua vida faz parte daquela comunidade sobre a qual as portas do inferno nunca prevalecerão. Se você tem edificado a sua vida nele e nas palavras dele, você está protegido também. E as portas do inferno não prevalecerão sobre você, nem sobre a sua família, nem sobre os teus. Meus irmãos, que seja assim sobre a nossa vida, que seja assim sobre as nossas casas, famílias, que seja assim sobre esta igreja, sobre as igrejas aqui representadas, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos pela tua graça a nós revelada na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos, porque por ele nós obtemos tão preciosa salvação, por ele nós obtemos a redenção, por ele nós obtemos a libertação, por ele nós recebemos paz, graça, salvação, e hoje nós estamos aqui para cantar de tudo isso ao Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão. No nome dele nós oramos. Amém. Acredito que você, telespectador, que esteve conosco, deve ter sido profundamente enriquecido e abençoado através de todo este programa. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus. Bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre